proposta diferente aqui hoje, então. Enquanto eu jogo no Resident, eu vou dar uma aula para vocês aqui sobre o presente em inglês. Então, o Simple Present. Vocês provavelmente passaram a vida de vocês escolar inteira vendo o verbo be na escola, né? Por que a gente vê esse verbo be com tanta frequência e você acaba não aprendendo nunca, né? A gente vê o verbo be de forma isolada porque ele é o único verbo no inglês que vai ser diferente dos outros. Então, no presente, por exemplo, quando eu estou falando de hábitos, de rotinas, daquilo que eu sou ou de onde eu estou, eu uso o verbo be, que significa ser ou estar. Por que ele é diferente dos outros? Os verbos em inglês, normalmente você não vai mudar eles, você não vai mexer nada neles para conjugar, né? Então, se eu disser que eu trabalho todo dia, I work every day. Se eu disser que vocês trabalham todo dia, you work every day. Nós trabalhamos, we work every day. Então tá vendo como o verbo nunca muda, sempre é work. O verbo be não. O verbo be vai ser diferente. Ele vai mudar de acordo com a pessoa. Então para eu falar que eu sou um professor, I am a teacher. Olha como ele já muda de be para am. E como ele pode significar duas coisas, tanto ser quanto estar, eu posso usar ele para falar que eu sou professor, eu posso usar ele para falar que eu estou em casa. As outras formas desse verbo be vão ser o are, quando eu falo de você, né, you, ou quando eu falo de nós, plural, we are, e eles, ou elas, they are, eles são, ou eles estão, elas são, ou elas estão em algum lugar. O verbo be também vai ser diferente porque os outros verbos em inglês, quando eu vou formar uma frase negativa ou uma frase interrogativa, uma pergunta, eu preciso usar um verbo auxiliar. Ou seja, para eu falar que eu não estudo chinês, eu tenho que dizer I don't study Chinese. Eu vou usar o do como verbo auxiliar junto com o not. E aí vira esse don't, né? I don't study Chinese, eu não estudo chinês. O verbo be não, ele não usa verbos auxiliares. Então, para eu falar, por exemplo, que eu não estou no mercado, eu só vou usar o not depois do am. I am not at the supermarket. Eu não estou no supermercado. Para fazer perguntas, mesma coisa. Para eu te perguntar se você trabalha, eu vou jogar um auxiliar lá no começo da frase. Ó. Do you work? Já o verbo be, como não usa auxiliares, eu só vou inverter a ordem dele. Então, se eu te perguntar se você está feliz, por exemplo, are you happy? Ó, só começa a frase com o verbo be, sem usar auxiliar nenhum. Então, esse simple present, que eu uso para falar de hábitos e rotinas, as estruturas básicas serão essas, né? Quando eu tenho o verbo be, eu só uso o próprio be, né? Sem auxiliares, negativa e pergunta. E os outros verbos eu uso auxiliar do, né? Que vira don't. Quando eu trabalho com outros verbos, não é que eu nunca vou ter que mexer nada neles. O que acontece? Quando eu falo de terceira pessoa no singular, ou seja, o he, que é ele, o she, que é ela, ou o it, que é para coisas e animais, eu vou ter que mexer no verbo. Eu vou colocar um S nesse verbo. Ou seja, para eu falar que ela trabalha, she works. Então, ó, ela trabalha todos os dias. She works every day. E aí, como eu tenho um verbo auxiliar, que nesse caso é o do, quando eu for formar uma frase negativa, se eu tenho um verbo auxiliar, então eu não mexo no verbo principal. Então eu não vou colocar esse S no verbo principal. Eu vou colocar no auxiliar. Então, para eu falar que ela trabalha, she works. Para eu falar que ela não trabalha, she doesn't work. Então, ela não trabalha todos os dias, she doesn't work every day. Quando eu for fazer perguntas, frases interrogativas, a mesma coisa. Se eu perguntar se você gosta de alguma coisa, eu te pergunto do you like alguma coisa, né?
Para a terceira pessoa, o do vai virar does. Então, ele mora aqui perto. Does he live nearby? Ó, eu não mexo no live, eu mexo no does. Esse presente, em inglês, o simple present, como eu já mencionei, a gente vai falar de hábitos e rotinas. Então, uma coisa que é muito comum de se ver usada junto a esses verbos no presente são os advérbios de frequência. O que é um advérbio? Um advérbio, para você lembrar das aulas lá de português, um advérbio é uma coisa que vai dar característica, vai dar mais informações sobre o verbo. Então você provavelmente sabe o que é um adjetivo, né? O adjetivo é uma característica de uma coisa, né? Por exemplo, uma casa grande. Grande é um adjetivo, uma característica da casa. O advérbio vai funcionar parecido, só que ele vai dar informações sobre o verbo. No caso dos advérbios de frequência, ele vai me dizer com que frequência que uma coisa acontece. Então, I always go to work by car. Ó, eu sempre vou para o trabalho de carro. E aí, os advérbios de frequência, cada um deles vai expressar uma frequência diferente. Então, se o always é sempre, nós também temos o never, que é o oposto, que é nunca. Então, I never go out at night. Eu nunca saio à noite. E aí você tem também o sometimes, que seria o equivalente às vezes, né? Tipo 50% do tempo. Então, she sometimes sings in the shower. Ela às vezes canta no banho, né? Canta no chuveiro. E perceba que sempre que eu uso esses advérbios, eles vêm num local bem específico na frase, numa posição específica, né? Ó, she always goes to work by car. She always goes. Então esse advérbio sempre vai vir antes do verbo. Ó, she always goes. Ele vem antes do goes. Ok? Isso vai ser diferente também quando eu trabalho com o verbo be. O verbo be, o advérbio vai vir depois do verbo. Então, ó, she is always on time. Ela está sempre na hora, né? She is never late. Ela nunca está atrasada. E assim por diante. Então, sobre presente, basicamente é isso que vocês precisam saber aí e se atentar, né? Você tem algumas regrinhas na hora de mexer com esses verbos, de conjugar eles, de colocar o S, né? Então você não vai só colocar S em todos os casos. Se o verbo termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, eu vou trocar esse Y por um I e vou acrescentar ES. Então, study vira studies, S-T-U-D-I-E-S. Mas isso é só quando o verbo termina com Y e antes do Y tem uma consoante, hein? Porque se tiver uma vogal, vai ser normal, você só vai colocar o S. Por exemplo, play. She plays the guitar. Só coloca o S depois do play. Outras modificações aí. Verbos que terminam com CH, SH, X, Z. E a maioria dos que terminam com O, você vai colocar ES, ao invés de só o S. Ok? E você tem aí um que vai ser irregular nesse quesito, né, que não vai seguir essa regra como os outros, que é o have. O have, ele não vira haves, ele vira has, H-A-S. O verbo have significa ter. Então, por exemplo, I have a brother. Eu tenho um irmão. He has a dog. Ele tem um cachorro. Mas, obviamente, quando a frase for negativa ou for pergunta, eu só vou mexer no auxiliar, então não vai mudar em nada, né? I don't have a car. He doesn't have a car. O verbo vai ser o have. Já nessa ideia do have, é sempre interessante a gente lembrar que tem ideias em inglês que são diferentes. Então, quando você fala de idade, por exemplo,
Em inglês você não olha para a idade como anos que você acumula, como se fosse uma posse de uma coisa que você tem. Em inglês, a sua idade, você olha para ela com o tempo que você envelhece, o tempo que passou, o quanto você envelheceu. Então, em inglês, para falar de idade, você não fala I have 20 years old, né? Eu tenho 20 anos de idade. Você fala I am 20 years old. Eu sou 20 anos velho, se você traduzir ao pé da letra. Logo, para eu te perguntar a sua idade, não vai ser how many years do you have? Vai ser how old are you? Outra curiosidade, também relacionada ao presente, é o presente contínuo. O presente contínuo, ou present continuous, é aquilo que a gente usa para falar do que está acontecendo agora, nesse momento, uma atividade que está em andamento. Por exemplo, I am playing video games right now. Eu estou jogando videogame agora. Esse present continuous, eu sempre vou formar ele usando o verbo be e um verbo que a gente chama de present participle, que é o verbo no formato do ing, quando você coloca ing no final dele. Em inglês, você vai ver várias palavras que terminam com ing. Muitas delas vão ser verbos, mas em alguns casos vão ser também adjetivos. Então, por exemplo, chato em inglês é boring. Veja como boring termina com ing. E o verbo bore existe, entediar, chatear. Então é sempre bom tomar cuidado e analisar a estrutura para ver qual que é a ideia que está sendo passada ali. Por quê? O verbo no ing nem sempre vai dar a ideia também de continuidade do que está acontecendo, né? Se eu disser working is important ou studying is important, eu estou usando esse verbo como o sujeito da frase. Então, quando eu digo studying is important, eu estou dizendo que estudar é importante. Então, tá vendo? Não é estudando, é estudar. E aí, como que eu vou fazer para saber se esse verbo está no contínuo, então, ou não? Você vai ter que ver se ele está junto do verbo be, né? Lembre-se que você não pode estar fazendo algo sem estar. Então, se você não vê o verbo be, am, is ou are, junto do verbo no ing, grandes chances de que esse verbo não esteja dando a ideia de continuidade. Ele pode ser o sujeito da frase, pode ser um objeto, né? Por exemplo, I think one of the best things in life is living comfortably. Ó, eu acho que uma das melhores coisas da vida é viver confortavelmente. Ó, living tá entrando como viver, tá entrando como objeto da frase, como uma coisa, no complemento. Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Os verbos no ing, você vai ter regras de formação também, né? Igual a gente tinha lá a conjugação do S na terceira pessoa. Aqui vai ser um pouco mais tranquilo. Via de regra, para formar o verbo no ing, nesse present participle, você só vai colocar ing no final. Quando termina em y, não vai afetar em nada, né? Então eu só vou manter o y e colocar ing nele. Então onde que eu vou ter que tomar cuidado? Quando o verbo termina com e esse e for mudo, ó, por exemplo, like não termina com e na sonoridade. O último som que você tem é o som do K, ó, like. Não é like ou like. Então ele é mudo. Quando ele for mudo, aí você vai tirar o e para colocar o ing. Pô, mas então em que casos que o e vai ser pronunciado? Né? Porque muitas vezes em inglês as palavras terminam com e ou é mudo. Mas olha só, o próprio verbo be, o i é pronunciado, ó, be. Então nesse caso eu vou manter o e. Pô, mas em que situação que eu usaria isso? Olha só, you are being naive. Você está sendo ingênuo, ok? Com relação ao presente e presente contínuos, então creio que isso seja o mais importante para a gente saber agora.
Então agora vamos entrar um pouco em passado. O passado simples, que a gente chama de Simple Past, eu vou usar ele para situações muito específicas. Eu uso esse Simple Past quando eu tenho uma noção de quando a ação aconteceu, ela aconteceu num tempo específico, no passado, e essa ação não tem mais nenhuma relevância, não tem mais nada a ver com o meu presente. Então, ó, se eu disser simplesmente assim do nada, I went to Europe in 2012. Eu fui para a Europa em 2012. Ó, eu sei quando aconteceu, 2012. Isso não tem mais nada a ver com a minha vida atual, com o momento, com a coisa que eu estou falando, com a conversa que eu estou tendo. Do contrário, tem outro tempo verbal que eu vou usar, que é o Present Perfect, que a gente vai ver um dia aí no futuro, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Always good to keep your inventory organized. Here we go. Bye, Spider. Opa. Ok. Mas então, isso é quando eu vou usar o Simple Past, né? Mas como que eu formo esse Simple Past? Primeiro que, se é um tempo simples, o verbo be vai ser diferente dos outros, igual era no Simple Present. Então, a forma do verbo be agora serão apenas duas, né? Ao invés de três formas do verbo be, como eu tinha no presente, am, is e are, no passado, o verbo be, que vai virar apenas was e were. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, e they were. E, obviamente, ele também não trabalha com auxiliares, então, tanto na negativa quanto na interrogativa, nas perguntas, eu só vou jogar ele na frente, se for pergunta, né? Were you at the party last night? Você estava na festa ontem à noite? Ou vou jogar a negativa. She wasn't there, né? Ela não estava lá. Já os outros verbos, eu vou precisar conjugar. E aqui entra uma coisa que acaba com a cabeça de muita gente, que é a noção de verbos regulares e irregulares. Então, assim como no presente, eu vou ter o meu verbo auxiliar, né? Então, na negativa, o do vai virar did. Aí eu simplesmente vou colocar o did junto com a negativa. Então, I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Para fazer perguntas, só joga ele lá na frente, né? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? É, não. Pra que adianta? Pra que serve um botão de parry se ele não funciona, né? Mas, enfim. Resumindo, na negativa e na pergunta, então eu não preciso me preocupar com essa conjugação dos verbos do passado. Na afirmativa, se o verbo for regular, o que é um verbo regular? É um verbo que segue uma regra. Então, a regra do passado é acrescentar o ed. Então, I worked, eu trabalhei. I studied, eu estudei. E assim por diante. E os verbos irregulares é os que não vão seguir uma regra, ou seja, você não vai só colocar ed neles. E aí você, infelizmente, tem que memorizar mesmo como que fica, né? Então, o passado de go, por exemplo, é went. I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. O passado de run é ran, com A, né? Então, eu corri final de semana passado. I ran last weekend. E assim por diante. E para fechar aqui a nossa aulinha de hoje, a gente já viu o presente, a gente já viu o passado. Então, vamos ver aí o futuro. E futuro em inglês, mesmo o futuro simples, é interessante porque eu tenho três maneiras de falar de futuro de forma simples em inglês. Eu posso usar o present continuous, né, o presente contínuo que a gente acabou de discutir aqui, que sim, é o que eu uso para falar do que está acontecendo agora, só que eu também posso usar para uma situação de futuro, que é quando eu tenho ações já no seu schedule, já programadas, com horário para acontecer, por exemplo. Então, eu posso dizer I am playing video games right now. Eu estou jogando videogame agora. Mas eu posso dizer o que também? I am seeing my doctor tomorrow at 2. Ó, eu verei meu médico amanhã às 2. Como é uma coisa que já está programada, que tem um horário para acontecer, já é um compromisso agendado, eu vou usar o present continuous.
Eu tenho uma outra forma de futuro também, que é o going to, que é uma expressão de futuro. O going to eu vou usar para planos e intenções. Então tudo aquilo que eu já estou planejando fazer, que eu quero, tenho intenção de fazer, eu uso ele. Então ó, eu vou viajar semana que vem. I'm going to travel next weekend. Então quando eu digo isso, eu já tenho esse planejamento. Então provavelmente eu já sei para onde eu vou, já aluguei hotel, já comprei passagem e tudo mais. Que vai ser diferente do nosso outro futuro, que é talvez aí o mais conhecido por todos, que é o will. Então quando que eu uso o will? O will eu vou usar quando eu faço predições para o futuro. Quando eu falo de opiniões, né? Então ó, I think someday we will live in Mars. Eu acho que algum dia nós viveremos em Marte. Ó, não é um plano, uma intenção que eu tenho. Não é uma coisa que eu tenho fatos também para me garantir que isso vai acontecer no futuro. Então é por isso que eu uso o will. E eu também vou usar o will para coisas que eu acabei de decidir que eu vou fazer. Então, ó, lembra que o going to era para planos e intenções? Coisas que eu já estava planejando? Se eu acabei de decidir essa coisa, eu uso o will. Então, ó, você vê alguém ali carregando uma coisa pesada e você vai oferecer ajuda. O que você fala para ela? Hey, don't worry, I'll help you. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Ó, você não saiu de casa pensando em ajudar a pessoa já, né? A situação aconteceu ali, você viu a oportunidade e você resolveu ajudar naquele momento ali. Então uma decisão que você tomou de instante, você usa o will. Ok? Então galerinha, há alguma dúvida aí com relação ao presente, o passado ou o futuro em inglês? Se tiver, manda aí no chat e eu já respondo. Se tiverem qualquer dúvida com qualquer outra coisa em inglês aí também, pode mandar. Eu estou aqui para isso, meus queridos. Galera que está acompanhando aí, qualquer dúvida com qualquer coisa de inglês, é só mandar aí, hein? Então, dando prosseguimento aqui, agora que a gente já viu aí os tempos verbais mais básicos, né, mais simples, vamos falar um pouco sobre o Present Perfect. Present Perfect, ele confunde muita gente por um motivo bem simples, que é porque a gente não tem nada parecido em português. O Present Perfect eu vou usar tanto para falar de presente, quanto para falar de passado. Então, quando que eu uso ele para falar de presente? Quando eu falo de uma coisa que acontece na minha vida, mas eu estou focando na duração dela, há quanto tempo essa ação acontece. Ou seja, para eu falar que eu sou professor, I am a teacher, né? Ou I work as a teacher. Mas e para falar que eu sou professor há mais de 20 anos? Aí eu vou usar o Present Perfect. Então, I have been a teacher, ou I have worked as a teacher for over 20 years. Veja como que em português a frase é a mesma. Eu trabalho como professor, eu trabalho como professor há 20 anos. O verbo não muda, a conjugação é a mesma. No inglês vai ter essa diferença. E, como eu falei, ele também pode ser usado para passado. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir com o Simple Past. Então lembra que o Simple Past era uma coisa que aconteceu no passado específico e não tem ligação com o meu presente, com a minha conversa no momento? O Present Perfect vai ser o exato oposto. É uma coisa que não importa quando ela aconteceu, mas ela tem relevância na minha conversa agora. Então lembram inclusive do exemplo que eu dei no Simple Past? Né? I went to Europe in 2012. Eu fui para a Europa em 2012. Se você fala para mim que você vai para a Europa, eu posso dizer o quê? Oh, I have been to Europe. I can give you some hints. Ó, eu já fui para a Europa. Não importa quando, você não sabe quando. Porque o que importa é o quê? Que eu já fui. Então qual que é a relevância disso no presente? A relevância é que agora eu posso te dar dicas sobre essa viagem, sobre a Europa. Ok? Então galerinha, essa foi a nossa aula aí sobre os tempos verbais mais importantes do inglês. Lembrando que se você está vendo esse vídeo aqui, você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários. E não esqueça de acompanhar as aulas completas aqui do canal. Já tem aulas específicas sobre todos esses tempos verbais aqui que eu mencionei. No momento eu acho que só de Present Perfect que não saiu ainda, né? Porque as aulas aqui do canal seguem uma ordem
cronológica, So sick of this shit. já visando a melhor maneira de vocês aprenderem para quem estuda aí por conta, né? Mas vejam aí as aulas do canal, vai nas playlists, tem tudo separadinho lá já, tem uma playlist só com as aulas gratuitas completas aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então muito obrigado para quem acompanhou aí, muito obrigado para quem tá vendo esse vídeo no futuro. Eu sou o Teacher Juan, and I'm out.